Seja muito bem-vindo ao GuiaCast, um podcast para os profissionais de logística e supply chain que nunca param de aprender. Compartilhamos toda semana as melhores práticas, desafios e informações para suporte às suas decisões, a fim de ajudá-lo a gerenciar a sua carreira e a sua empresa com mais eficiência. Uma consultoria independente, acionável e objetiva para os líderes do setor. Vamos ouvir! Olá, que tal? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um GuiaCast, a melhor conversa profissional que você vai ouvir, onde recebemos toda semana um executivo C-level do setor para falar sobre negócios, logística e também supply chain. E mais uma vez hoje a gente vai falar sobre um tema bastante relevante, que é falar sobre APIs de geolocalização e logística. E para isso, eu estou recebendo aqui o Fred Hohagen, que é CEO e cofundador da MapLink, empresa que está transformando a forma como o mundo move as coisas. O Fred ele é cofundador também da LBS Local, uma hold dona da MapLink, apontador com investimento no TruckPad, possui mais de 20 anos de experiência no mercado de Location Based Services, LBS, e logística com foco em vendas B2B para médias e grandes empresas. É responsável também pela bem-sucedida expansão internacional da MapLink para Argentina, Chile, Colômbia, México e também Europa. E participa ativamente de vários M&As na América Latina e Europa. Sem mais, recebemos aqui no palco do GuiaCast o nosso convidado de hoje, Fred Hohagen. Fred, seja muito bem-vindo ao GuiaCast. Muito obrigado por abrir um espaço na sua agenda e me ajudar a fazer mais um episódio. Obrigado a você, Rodilson. Vai ser ótimo a gente bater um papo aqui. Reinvente a logística para o transporte de cargas e encomendas. A Cargo transforma a experiência de compras do consumidor e oferece soluções personalizadas para a indústria de maneira leve, sem ativos próprios, utilizando tecnologia de ponta. Cargo começa com Q. Acesse cargo.com.br, tecnologia que transporta. Hoje a gente vai falar APIs, geolocalização e logística, ou seja, infraestrutura rápida e estável para otimizar negócios. Iniciando o nosso bate-papo, é sempre bom a gente conhecer um pouquinho do nosso convidado, conhecer um pouquinho sobre a sua história profissional, até porque você trilhou a carreira praticamente inteira na MapLink, né? Apesar de já ser um empreendedor que já vem há bastante tempo aí trilhando esse caminho, inclusive na LBS Local, quantas atividades também na H2 foram posteriores ali. Eu gostaria de entender um pouquinho exatamente da sua história relacionada ao seguinte: sua carreira inteira foi MapLink. Depois desse momento você veio a LBS, depois veio a H2, que foi posterior a MapLink. Você poderia nos dar um overview exatamente sobre essa trajetória, sobre como foi para você, né, se dedicar a uma vida profissional inteira a MapLink e principalmente posteriormente de onde surgiu também esses outros empreendimentos com a LBS e também com a H2. Legal. Bom, de verdade, a minha vida profissional, ela é baseada praticamente a MapLink, né? A MapLink faz 22 anos esse ano, eu tô lá desde o dia antes do lançamento. Antes disso, eu tinha feito algumas coisas junto com meus pais. Meus pais, eles sempre foram empreendedores. Aí, obviamente, quando você tem empreendedor em casa, eles trazem os filhos para fazerem as coisas. E uma das coisas que eu via na vida empreendedora dos meus pais é, puxa, eu acho que eu não quero ser empreendedor, eu quero ter um emprego. Mas daí, no final das contas, acabou não dando certo o plano de ter um emprego. E deu muito certo a história de poder participar do time fundador da MapLink, que depois se juntou com o Apontador. E aí, sim, a gente montou o grupo LBS Local, que foi a holding que a gente criou para ser a dona da MapLink e do Apontador, e que depois a gente evoluiu para outras atividades e depois a gente vai falar um pouquinho mais disso lá para frente. O H2, só para deixar claro, o H2 ele é um grupo que eu faço parte desde 2012, 2013, ele é um grupo mundial de empreendedores, se divide em capítulos, né? Então são 9 capítulos espalhados pelo mundo. Eu faço parte do capítulo de São Paulo, onde a gente se reúne bimestralmente para discutir, trocar ideias de uma maneira bem franca e aberta. É um lugar onde eu aprendo muito, tenho a oportunidade de me conectar com gente muito boa, não só do Brasil, do mundo inteiro, mas ele não é um trabalho, não é um cargo executivo ali, é muito mais um networking de altíssimo nível. E eu fui durante 2 anos o chair do Brasil, então eu era o líder do Brasil, mas hoje eu faço parte só do grupo, mas é uma coisa mais relacionada a abrir um pouco o horizonte e ver o que as coisas estão acontecendo. Mas minha vida profissional é a MapLink, né? Eu comecei lá com 22 anos, eu tenho 44 hoje, comecei lá com 22, então tudo que eu sei da vida profissional foi construído lá dentro e tem sido uma jornada maravilhosa.
Você não sabe como eu me arrependo de não ter começado a empreender antes. Eu sempre tive na veia, desde sempre, intraempreender. Sempre quis trabalhar em empresas, porque meu pai sempre teve aquela segurança. Porque você vê como o reflexo dos pais afeta ali a gente, né? Total. Igual você falou, seus pais empreendedores, você foi pro empreendedorismo. Meu pai não, sempre foi mais aquela segurança em trabalho CLT, minha mãe também. E eu tinha isso, né? E às vezes eu até penso, pô, eu devia ter começado a empreender antes, até pra estar num framework bem bacana, assim, de conhecer pessoas. Mas eu vou te falar que essa vida empreendedora dos meus pais, muitas vezes me puxaram para o contrário. Eu falo, pô, será que eu quero estar nessa loucura aí que eles estão de não ter final de semana, não ter horário, mas no final foi isso que acabou acontecendo e tem sido uma jornada maravilhosa que a gente vai contar aqui um pouquinho. Eu acho bem interessante porque, assim, a Mapelink, falando de API, né, que muita gente nem sabe o que significa API hoje, mas a Mapelink, ela já tá aí no mercado, foi fundada em 2000, como você falou, 22 anos de empresa. Em que momento, para você que caiu a ficha exatamente de criar uma empresa que é voltada com focos baseados em geolocalização, algo que era tão inicial, talvez naquela época, hoje a gente fala muito. Hoje a palavra API, até então, para quem é do meio de tecnologia, é muito conhecido, mas se você for perguntar para alguém, o pessoal ainda não sabe o que é isso. Ainda mais em se falando 22 anos atrás. Que momento, de onde surgiu essa ideia e principalmente que benchmark você foi buscar para trazer isso pro Brasil? Principalmente que a gente vai falar um pouquinho mais depois aí na história do Google. Na verdade, né? A ficha não caiu para mim, eu fui caído dentro de uma história, né? Eu tava, na verdade, eu fui convidado para me juntar à Maplink, antes da Maplink ser Maplink, mas ele já era um projeto que envolvia geolocalização e os sócios originais da Maplink, inclusive uma pessoa muito querida que infelizmente nos deixou esse ano, que foi o Guilherme Gomide, que foi um cara visionário, que foi um dos fundadores, me convidou para se juntar ao time antes do projeto ir pro ar. Era uma empresa que estava sendo montada em Curitiba, eles estavam precisando de alguém aqui em São Paulo, encontraram com o meu irmão, que trabalhava na mesma época, no mesmo lugar, e falou, cara, porra, a gente tá precisando de alguém, e eles me convidaram para participar. Então essa é uma história super legal. Eles me chamaram e eu embarquei nessa jornada meio que sem saber, né? Eu também não sabia o que era geolocalização, não sabia para onde a gente estava indo, né? Um ambiente completamente diferente, né? De inovação ou de empreendedorismo. Então, quando me chamaram para esse projeto, eu também fui lá e aprendi. Na verdade, tudo isso que a gente vive hoje, eu vim aprendendo durante essa jornada. E a questão de falar de APIs, né? Que é uma questão que às vezes é uma linguagem, realmente é uma coisa muito técnica, mas primeiro a gente foi inovador até nisso. A gente lançou a primeira versão da nossa oferta via APIs em 2004, quando, cara, isso praticamente não existia. Ainda tinha muita coisa, ainda estava sendo baseada nas pessoas desenvolverem, a gente dá a caixa de ferramentas. O que é pra gente, no nosso entendimento, as APIs? É justamente a gente abrir a caixa de ferramentas da Maplink, toda a capacidade que a gente tem dentro da Maplink, para que empresas que são muito mais, às vezes, muito mais capacitadas que a gente, ou que já tenham muito mais claros os seus problemas, de usarem as nossas ferramentas da melhor maneira possível. E o que a gente faz é simplesmente assessorar eles, como dar o direcionamento de como eles fazerem. Mas a ideia de trabalhar numa oferta via APIs e não com um produto fechado é justamente dar a liberdade dos nossos clientes usarem a nossa tecnologia da melhor maneira para eles, e não do que eu achar que é bom pra gente. Então, pô, o cara precisa de fazer roteirização. Legal, cara. Tá aqui, ele só precisa de roteirização. Interface ele já tem, eles já usam, tem um sistema legado, conecta na nossa API para roteirização. Pô, eu já faço roteirização com um parceiro, eu preciso só de cálculo de pedágio. Tá aqui a nossa API de cálculo de pedágio. Pô, eu tô fazendo tudo em Google Maps, mas eu preciso de algumas funcionalidades. Tá aqui as nossas funcionalidades que integram com o Google Maps. Então, a nossa visão é que dessa maneira eu dou uma tranquilidade, uma abertura muito maior para o meu cliente consumir da Maplink o que ele acha realmente que vai transformar ou que vai validar o negócio dele. E hoje em dia virou referência, até porque as grandes empresas agora, né, as grandes pequenas startups, todas elas estão fazendo isso. Quando a gente faz até pergunta de uma startup, a gente já fala, como funciona o modelo, né, da gente começar a utilizar? É plug and play, é via API, tal. Isso já se tornou uma pergunta cotidiana, até porque todos já estão fazendo isso. É muito bom ver, né, que isso a Maplink já está fazendo há bastante tempo, já 2004. É uma referência, né, nesse contexto. Isso falando, inclusive, da Maplink, a gente falou, traz tecnologia de geolocalização há 22 anos, né? Hoje, eu tenho certeza que a Maplink, 22 anos atrás, ela veio mudando no decorrer do tempo, né? Hoje, a Maplink, quais são os produtos, serviços, o que faz parte desse portfólio atual da empresa? Legal, a Maplink hoje, como a nossa oferta hoje ela é baseada em APIs, a gente tem algumas APIs que são as APIs mais importantes que a gente tem. Então, a gente tem uma API de Planning, a gente tem uma API que a gente chama de Trip, a gente tem Matrix API, a gente tem uma API de cálculo de pedágio. Então, cada uma dessas APIs, que elas podem ser consumidas de uma maneira única ou individual,
elas têm um objetivo dentro dos problemas logísticos, né? Então, ou seja, deixando claro, a MapLink não é só geolocalização. Não, só não. A gente, hoje, para falar a verdade, eu não sei exatamente esse número, mas talvez 30%, 40% dos nossos clientes usam a nossa tecnologia para fazer o display de alguma informação geográfica. Então, por exemplo, mostrar um mapa. Grande maioria dos nossos clientes hoje consomem o nosso serviço e isso nem é apresentado de uma forma gráfica em algum lugar algum. Não tem um mapa ali mostrando o que está acontecendo. Então, eu preciso fazer uma roteirização, eu vou fazer uma reordenação. Então, vem um roteiro, um romaneio de entregas, uma ordem de entregas e manda essa informação para as APIs da MapLink. A MapLink reorganiza e traz, seguindo ali diversos SLAs. Ou seja, tem muito produto no mercado que a MapLink está por trás e a gente nem sabe. Muitos. Se a gente fosse parar para olhar, tem muita entrega que recebe na sua casa de várias empresas muito grandes que estão usando a MapLink por trás. Pode ser que não seja a solução completa da MapLink, né? Então, a gente tem clientes que usam a Planning, a Trip, a Tools, que são as APIs que a gente tem por completo. Mas tem vários deles que buscam o pedágio, porque eles já têm um contrato mundial com uma empresa de roteirização. Mas o cara não tem informação de pedágio para o Brasil. Sim. Precisa consumir pedágio e a gente entrega esse serviço para ele. Tem gente que, não preciso de pedágio, mas eu preciso fazer o planejamento da minha entrega. Então, essa forma de atuar nos dá uma liberdade bastante grande e nos dá um alcance bastante grande. E uma coisa muito importante que para a gente no passado já viu isso e a gente tentou corrigir, que foi a questão de não ser concorrente dos nossos clientes. Porque quando você começa a ampliar um pouco o leque de ofertas, você acaba entrando no terreno do outro. Isso é um ponto importante, porque inclusive eu recebi muitas startups aqui que eu falo, geralmente a startup ela começa trazendo um único serviço, depois ela meio que cria um marketplace dentro do seu aplicativo, né, para tentar manter o consumidor ali, quer seja o transportador que está trazendo a carga, quer seja também as empresas que estão ali ofertando a carga, né? E isso, o que eles oferecem muitas vezes para o transportador? Oferecer serviço de pneu, oferecer serviço de posto, serviço de combustível, serviço disso. E isso pode ser que em algum momento eles entrem, como você falou, no trabalho de um cliente e acabe gerando ali alguma startup. Isso acontece, tá? Bastante. A gente tem, por exemplo, tem gente que tá olhando para essa história do pedágio. Mas daí essas empresas resolveram entrar na compra do vale pedágio, na emissão de vale pedágio. E as empresas que eram clientes, tinham empresas que já eram clientes, faziam isso. O que acaba acontecendo? Nosso telefone começa a tocar. Então, o nosso posicionamento e o tamanho que a empresa tem hoje nos garante uma tranquilidade que eu não preciso entrar num segmento que o meu cliente está para poder melhorar a minha receita. Eu tenho a capacidade hoje de continuar crescendo, focado no que a gente acha que é bom e não invadindo o território de outros, que pra gente é muito importante. Então isso dá uma segurança para os nossos clientes. Uma coisa super legal, Rodilson, a gente não tem 1, 2, 3, a gente tem uma dezena de clientes ou mais clientes até que estão com a gente há 5, 10, 15 anos, né? O que é muito raro, né? Você tem uma empresa, e no modelo de negócio da MapLink, onde você fatura mês a mês, né? Então a gente tem clientes onde a gente fatura mês a mês há 15 anos, que pra gente é uma validação muito forte do que a gente está fazendo e que a gente está fazendo da forma correta. Excelente. Então, pessoal, só para deixar claro, o MapLink não é só geolocalização e logística, existem diversos outros serviços, então não se esqueça, se você quiser conhecer um pouquinho mais, basta entrar no site, conhecer os serviços que eles oferecem. Dando continuidade, né, eu gostaria até de entender, você falou, MapLink 22 anos atrás, começou em Curitiba, você e vários outros aí trabalhando nisso. Hoje a MapLink ela tem atuação, quais são os locais, Brasil, América Latina, quais são realmente a atuação que ela já está nesse processo de expansão da empresa que traz aí todo esse contexto associado à API? Legal, então a MapLink ela começou em Curitiba, depois já com escritório em São Paulo desde o seu início, e em 2014, quando a gente recebeu o investimento da Móvel, a gente começou o processo de expansão internacional. Isso é uma coisa que eu falo para todo empreendedor, cuidado com os seus desejos, né? Porque a gente, na hora que a gente foi apresentar a MapLink para investidores e tal, a gente sempre apresentava lá o nosso plano de expansão. Não, a gente tem o Brasil, depois a gente vai fazer uma expansão internacional, começamos aqui na América Latina, depois vamos para a Europa, e quando a gente finalmente fechou o investimento com a Móvel, os caras sentaram lá com a gente e falaram, beleza, vocês tinham falado aqui no plano que vocês iam fazer expansão internacional. E aí? Quando? Pra onde? E cara, daí na hora a gente falou, porra, isso a gente tinha colocado no plano, não exatamente a gente estava pronto para fazer. Mas aí a gente conseguiu, foi muito bem sucedido nisso. Então hoje a MapLink ela tem uma presença com escritórios e pessoas em Buenos Aires, Santiago e Cidade do México.
e a gente tem presença na região como um todo. A gente atende clientes na Colômbia, atende clientes no Uruguai, Paraguai, Peru, a gente tem clientes no Panamá, a gente tem uma distribuição bastante interessante de clientes fora do Brasil, o que nos dá hoje um conforto também de não depender de uma região só na questão de receita, né? Hoje o nosso faturamento fora do Brasil representa quase que a metade do faturamento que a gente tem no Brasil, e a MapLink é uma empresa aí, esse dado é público, fatura mais de 100 milhões de reais, então a gente está falando de um faturamento grande da operação fora do Brasil, que nos dá uma visão interessante. Até porque fora do Brasil, dependendo do local, você é em dólar, né? Tudo é em dólar. Tudo nosso fora do Brasil, ele é dolarizado. Na Argentina você tem uma limitação de ter os valores em dólar, mas nos outros países você consegue tratar de uma maneira dolarizada, o que isso nos beneficia, né? Quando o dólar tá mais alto, mas é uma coisa que é super interessante a dinâmica, né? Mas um outro ponto, se a gente já tocou nesse ponto de expansão, né, Rodilson, uma coisa super importante pra gente é que quando eu falo cuidado com os seus desejos, né? Porque na hora que você fala de expansão internacional, você não pode simplesmente falar, pô, agora eu vou lá, vou com o meu time, vou pegar o meu melhor cara daqui do Brasil, vou colocar lá na Argentina, mandar um portunhol. Cara, não é assim que funciona. E outra coisa é produto, né? Pô, não, vou pegar o meu produto do Brasil, tropicalizar. Ctrl-C, Ctrl-V. Esquece, não é assim que funciona, né? Então, quando a gente decidiu ir para a operação fora do Brasil, a gente foi para a Argentina, contratou um argentino, quando foi para o Chile, contratou um chileno, foi para o México, contratou um mexicano. Por quê? Porque essas pessoas que vão, principalmente no nosso negócio, que ele é uma venda de relacionamento, você precisa ir lá explicar, você precisa ter alguém que seja fluente na língua, nativo, entenda como funciona fazer negócios nesses países. Tanto que a gente decidiu, a Movile entrou lá para março de 2014 na MapLink, a gente decidiu fazer o plano de expansão internacional em maio, em junho a gente tinha gente contratada na Argentina, julho no Chile, agosto no México, cara, e no final de outubro a gente já tinha faturamento em todos os países. Por quê? Porque a gente conseguiu de uma maneira muito rápida colocar a coisa para operar, porque a gente não quis mandar a gente daqui. Imagina, pô, você tem que mandar alguém para lá, procurar o escritório, expatriar. Até para entrar no mercado é mais fácil. Muito mais, né? Mas uma pergunta agora, não é mais fácil às vezes uma operação de algum cliente que já tem no Brasil, que tem operação nesses países também, fazer essa movimentação junto com o cliente? Essa é uma das maneiras de você fazer, mas o que a gente estava fazendo o projeto que a gente tinha era um projeto de realmente criar um footprint, não era simplesmente, poxa, vamos pegar um cliente que é pan-regional aqui, vamos expandir a atuação, não, a gente queria montar uma operação, a gente queria fazer o que é hoje. Hoje o negócio da MapLink fora do Brasil, ele é sólido. Se alguma coisa acontecer aqui, né, bater aqui na madeira de ruim na operação de Brasil, eu tenho uma operação sólida fora para suprir alguma necessidade que a gente tenha. Mas o que eu ia te falar, só complementando, é a questão de produto, né? Então, uma outra coisa, não adianta você fazer o Ctrl-C, Ctrl-V, como você falou. Então, a gente está hoje num trabalho muito forte para levar a nossa oferta de uma maneira não tropicalizada, mas regionalizada de uma maneira correta. Então, a gente, por exemplo, a gente tem a oferta de API de pedágios, a gente tem hoje na América Latina inteira. Pedágio na Argentina é cobrado diferente do que é cobrado no México, do que é cobrado no Chile, do que é cobrado no Brasil. Então, existe um trabalho forte nosso para a gente, com pessoas lá nos países, para a gente poder montar a operação que fizesse sentido. Porque não adianta nada eu levar para lá um produto que não é a forma que funciona, como muita empresa faz quando chega no Brasil, traz um modelo de cobrança que não existe para lugar nenhum e tal. Então, a gente foi muito cuidadoso também nessa questão de qual portfólio levar para esses lugares, para esses Excelente. países. E quais são os números da empresa hoje relacionados a clientes, funcionários, rotas? Você até falou cálculo de PJ. Vocês acompanham esses números referentes a essas informações? Porque eu vejo muita empresa, ela coloca no site, já conseguimos fazer roteirização isso. Ou as nossas entregas funcionários, já demos tantas voltas na Terra, sabe? Vocês acompanham? A MapLink mede tudo, cara. Até é um negócio meio esquizofrênico de tanto que a gente mede. Mas então, a gente faz hoje por volta de 3, 4 milhões de rotas todos os meses. A gente tem, sei lá, mais de 100 milhões de reais de pedágio calculados. A gente tem, com funcionários, a MapLink hoje ela está com 80 funcionários, sendo que acho que 35 estão fora do Brasil e a outra parte está aqui no Brasil. Hoje muito espalhado, né? Essa questão da dinâmica de trabalho hoje mudou bastante, então nossos colaboradores estão espalhados pelo Brasil e também fora do Brasil eles estão dentro do México, não estão só na cidade do México, a gente tem várias pessoas espalhadas pelos outros lugares. Excelente. Até antes da gente entrar no nosso tópico principal, falar mais um pouquinho de API, né? Vocês tiveram um grande investidor em 2013, né? Como você até falou um pouquinho, entre fazendo com que em 2014 a 2019 a operação quintuplicasse de tamanho aí de vocês,
Porém, alguns anos depois vocês recompraram aí a empresa. Eu gostaria que você pudesse falar como é que foi, primeiramente, o momento de ter opção, né, que você falou de escalhar, cuidado ali com os seus sonhos, né, assim por diante da companhia com esse investimento, e como foi também recomprar a empresa e recuperar o controle e andar novamente ali, já tendo um portfólio muito maior, mais cliente, e conseguir andar também com as próprias pernas. Legal. Na verdade, o processo com a Móvel ele foi concluído em 2014. A gente saiu ao mercado em 2013 para apresentar a MapLink. A gente queria trazer alguém para validar o nosso projeto, fazer investimento, né? Na verdade, a gente era uma empresa relativamente pequena, regionalizada. A gente tinha feito um movimento interessante de fusão com o Apontador, que era o nosso maior concorrente na época, mas a gente entendia que tinha um espaço maior para a gente crescer. E a gente foi ao mercado, a gente conversou com muita gente, a gente chegou na reta final com um investidor puramente financeiro e a Móvel, que ela é mais do que um investidor financeiro, né? A Móvel, principalmente na época que a gente recebeu o investimento, ela tinha uma participação muito ativa na questão operacional, eles não eram simplesmente colocavam lá uma mala de dinheiro, né? Porque para quem não conhece a dinâmica, né, Rodilson, é o seguinte, quando você fala com um investidor institucional que ele é um puro investidor, ele vai chegar para você e falar assim, Fred, eu tenho aqui uma mala com 25 milhões de dólares. O que você faria com essa mala? Ah, meu projeto é esse. Legal, você fechou com esse cara, ele vai te dar a mala e fala assim, meu amigo, vai lá e agora entrega o que você falou. Quando você fala com um investidor, como foi o caso da Móvel na época, a Móvel ela trouxe a mesma mala de dinheiro, só que com uma capacidade operacional muito importante, né? Então essa questão de expansão internacional, a Móvel já tinha operação espalhada pela América Latina inteira. Chegaram para mim e falaram, Fred, qual escritório você quer usar? De Buenos Aires, de Santiago, da cidade do México, da Colômbia? Né? Então é uma coisa que acelera muito no projeto. Então a Móvel chegou em 2014, foi fundamental para a MapLink estar onde ela está hoje. Eles trouxeram para a gente uma visão muito grande de agressividade de crescimento. Então, como você pensar grande, como você olhar para projetos, tirando a limitação que a gente, quando está no dia a dia, né, bootstrap, você não consegue enxergar, né? Vamos fazer uma impressão internacional. Não tem dinheiro. Cara, esquece. Dinheiro não é limitação. Por que você não consegue? Não, o único problema que eu teria era dinheiro. Então, pronto, esse problema está resolvido. Ah, contratação. Tá aqui o meu time de RH para contratar. Ah, preciso começar a gerar invoice. Está aqui a empresa pronta para mandar invoice. Então, realmente, ela dá uma aceleração muito grande. Então, a Móvel chegou em 2014, a gente teve um relacionamento excelente com eles durante bastante tempo. Só que o que aconteceu é que a Móvel ela fez outros investimentos além da LBS, que era a MapLink Apontadora. Então a Móvel investiu em ingressos, a Móvel investiu em food delivery, que é o maior player hoje do Brasil com o iFood. Tinha outros negócios lá dentro, onde a gente tinha que concorrer pela atenção da Móvel e pelo dinheiro o tempo inteiro. E quando você tem um player como é o iFood, né, que é um super parceiro nosso, somos super felizes de trabalhar com eles, mas, cara, é uma empresa que cresceu de uma maneira que pouquíssimas empresas vão ter crescido no mundo, né? Talvez seja a maior empresa de tecnologia da América Latina, um negócio absurdo. A gente começou a entender que talvez houvesse um espaço pra gente fora daquele ecossistema que fosse melhor. E a partir de 2018, 2019, a gente começou a conversar. Eu falo a gente porque eu, Moacir, meu sócio, Alejandro, junto com o time da Móvel, a gente começou a conversar e entender como é que seria um eventual movimento de saída, né? Para que nós pudéssemos seguir com o negócio que nos interessava e a Móvel pudesse seguir com o que tivesse no radar o mais importante para eles. Uma coisa que a gente tem também, que eu sempre falo para quem é investido, né, Rodilson, é o seguinte: quando você recebe um investimento de um fundo, aquele continua sendo o seu único negócio. Então a MapLink era a única coisa que eu tinha na minha vida. Eu tinha um investidor que era a Móvel, fantástico. Mas a Móvel tinha outras 10 coisas acontecendo lá dentro. Se a MapLink desse errado, era uma coisa que deu errado dentro de 10. Cara, se a MapLink desse errado, eu que ia ter que sair batendo na porta para ver o que eu ia fazer de novo. Então isso é uma coisa que a gente precisa ter muito na cabeça na hora que você está negociando com o seu investidor. Pra gente foi fantástico essa relação, mas chegou uma hora que a gente falou, poxa, talvez exista um outro caminho. E aí a gente conseguiu encontrar com eles um modelo super bom para todo mundo. E no final de 2019, eu e os meus sócios, a gente conseguiu fazer um movimento de recomprar a participação que a Móvel tinha na LBS local, na MapLink e no Apontador. E a gente teve a oportunidade de sair de lá com um negócio, como você falou, 5 vezes maior do que ele tinha entrado, com um caminho bastante claro para ser trilhado e uma independência que é raro de você encontrar. Uma empresa como a MapLink, com um faturamento acima de 100 milhões de reais, onde você não tem um sócio investidor que esteja controlando para o caminho que você vai, ele é muito raro e nos dá uma liberdade muito grande para desenvolver coisas que são do nosso interesse. Então, o relacionamento com a Móvel foi maravilhoso. Sem eles, a gente não teria chegado onde a gente chegou, mas a gente foi muito bacana da gente, os dois terem entendido a hora de se separar e de cada um seguir o seu caminho. A Móvel está aí super bem sucedida, tem um monte de amigo lá dentro, falo com eles com bastante
bastante frequência e a gente conseguiu trilhar aqui o nosso caminho, que também levou a gente para outro patamar, porque depois que a gente saiu da Mobile, a gente também já dobrou de tamanho. Então, daqueles 5 vezes que a gente cresceu até 2019, a gente já dobrou de tamanho agora. Então, tem sido para a gente uma jornada super interessante, mas que nos dá uma liberdade muito grande de crescimento, de direcionamento, ou até mesmo, Rodilson, na hora de pisar no freio. Porque também quando você está andando num ecossistema de crescimento tão acelerado, é difícil para você levantar a mão e falar, pô, acho que talvez na hora da gente dar uma recuada. Tem essa, que recuada. Por que recuada? Não tem. E a gente hoje tem essa liberdade de ver isso de uma maneira muito mais tranquila. Excelente, são duas emoções, né? A emoção de você ter aquele investimento primeiro, tipo, você vai uma startup, tá crescendo, aquela emoção de você tá trilhando aquele caminho como empreendedor, ver as coisas dando certo, recebe um aporte, poder escalar, essa emoção é uma, e depois também a outra, né? De conseguir recomprar, tomar o controle novamente da empresa que 22 anos atrás, como vocês falaram, vocês já estão continuando nessa jornada, e poder dar continuidade. Acho que isso é bastante relevante. Eu até pus um texto bacana aqui no bate-papo, né? Que é Deus revela a humanidade através da sua palavra o caminho mais curto para o sucesso, prosperidade e bem-estar. E a MapLink traz pra gente aqui também o caminho, né, relacionado à API. Pode ser o caminho mais curto ou mais rápido. Você pode escolher lá na chamada da API, você pode falar, você quer o mais curto ou mais rápido? Até entrando no nosso bate-papo, né, API de geolocalização, infraestrutura rápida e estável para otimizar negócios, né, uma vez que você deixou bem claro que a MapLink ela oferece APIs personalizados, né, e dados de localização que são atualizados recorrentemente ali para os clientes. Você poderia falar para a gente como que funciona, principalmente essa customização, né, especificamente quais são os benefícios para o cliente ter à disposição uma solução sob medida, né, algo bem customizado ali diretamente para eles. Na verdade, a customização, ela tá na hora que a gente constrói a nossa oferta de APIs. Então, quando a gente fala customizar, a gente divide as nossas APIs em problemas que sejam mais característicos. Então, a gente tem a API de planning, que ajuda a questão de fazer o planejamento de entregas. A gente tem a API de trip, que ela faz o cálculo da rota. A gente tem a API do distance matrix, que ela faz o N para N, né? Você fala quais são os veículos que você tem, quais são as entregas e a gente consegue montar aquela distribuição. Você tem a API de cálculo de pedágio, que resolve muito essa questão de você identificar valor de pedágio numa rota, informando qual tipo de veículo, que tipo de rota você vai fazer e a gente trazer essa informação. Então, na hora que a gente fala da customização, é a gente ter separado em buckets as nossas APIs. O que a gente está trabalhando agora, então eu vou até já dando uma conta. Essa é a primeira vez que eu vou falar disso aqui. Vou falar. Primeira vez, não sei nem se o pessoal lá de marketing vai gostar que eu estou contando, mas vou contar. A gente está começando agora a criar algumas formas de chamada da nossa API baseado em casos de sucesso de clientes que a gente tem, né? Então, sem a gente revelar ou entrar muito na questão do negócio do nosso cliente, mas a gente trazendo aqui algumas chamadas combinadas que algumas empresas fazem para resolver alguns problemas, que isso pode ajudar outros clientes, né? Então, clientes que usam a nossa API para fazer a distribuição de força de vendas. Quais são as APIs que eles chamam para fazer isso? A gente está combinando isso na chamada para ajudar eles a resolverem o problema. Isso surgiu muito de uma... Pacotes personalizados que você já sabe que funcionam. Exatamente. Mas muito importante para a gente, essa questão de... A palavra customização dentro da MapLink é uma palavra que a gente trabalha com bastante cuidado, porque a gente evita entrar em desenvolvimentos que elas vão ser usados para uma única empresa. O nosso negócio lá, o sucesso de uma oferta através no modelo de APIs, que ela consiga atender o máximo de clientes possíveis de uma maneira bastante clara, né? Porque senão você começa a ficar com chamadas muito personalizadas e aí, obviamente, isso não funciona. Mas como a gente tem visto alguns casos de sucesso que são replicáveis, a gente está começando a montar essa oferta. Isso está dentro do nosso roadmap, a gente deve colocar isso no ar lá para o final desse Q2, começo do Q3, disponível para os nossos clientes. A gente já está fazendo teste com alguns clientes dentro de casa e a gente está se preparando para pôr isso no mercado. Excelente, até porque você deixou bem claro, né? As empresas, vocês têm diferentes tipos de APIs, viagem, pedágio, frete mínimo, distância, sei lá, zona de restrição e assim por diante. Então, as empresas geralmente elas podem contratar isso separadamente ou junto, e agora ainda mais fazer um budget ali personalizado associado a cases de sucesso que sabe que vai funcionar. Então, excelente. E essa questão das APIs combinadas, isso é uma outra coisa super importante, acho que a gente vai acabar tocando nisso, é essa história da gente combinar nossas APIs, por exemplo, com as APIs do Google Maps, né? O Google Maps, que ele é um super parceiro nosso, a MapLink trabalha com a Google desde 2004, Sim. Tem um relacionamento fantástico com eles e a gente começou a também olhar numa possibilidade de combinar as nossas APIs, né? Como é que a gente pode trazer para dentro do Google Maps alguns problemas que eles não resolvem, porque não resolvem ainda ou não faz parte do roadmap da estratégia deles resolver, mas
mas que a MapLink resolve e a gente combina essas informações para nossa base de clientes, né? Então esse é um trabalho que a gente faz também nessa história de customização, né, dentro da nossa realidade de APIs. Até porque a MapLink é o maior parceiro premier do Google Maps da América Latina, mas antes de eu falar da MapLink, gostaria de falar sobre o nosso evento que a gente vai estar fazendo em junho. Você vai poder estar acompanhando aí com a gente, que é o Supply Chain S&OP Summit Brasil 2022, como sempre conectando negócios, planejamento, tecnologia e inovação de forma digital. Essa primeira experiência a gente vai trazer profissionais, empresários, líderes da indústria para uma experiência totalmente nova, associada aí à melhor plataforma online e também a melhor experiência voltado para network. 21 a 23 de junho, basta acessar biseventos.com.br/SCSOP para estar participando com a gente aí desse framework de tecnologia e inovação. Dando continuidade, falando sobre... O Gilson, que é o maior gerador de lead que a gente tem, um dos maiores geradores de leads que a gente tem lá na MapLink, hein? Vamos lá. Falando um pouquinho sobre o Google, né, que a gente vai entrar nesse assunto, vocês, como eu deixei claro, maior parceiro premier do Google Maps aí para América Latina, uma vez que vocês foram a empresa que, como a gente conversou, você falou que forneceu aquela base pro Google, né, pro mapa, pra chegada do Google Maps no Brasil aí, 15 anos atrás, no caso, né, você poderia falar pra gente até um pouquinho dessa história, desse processo de implementação, né, em que momento que o Google, ele já viu a MapLink naquela época como uma referência para poder estar, né, ajudando eles nesse processo aí do início das operações deles aqui no Brasil. Legal. A nossa história com o Google é uma história super interessante e com várias emoções, né? Você imagina que em 2004 a gente recebe um e-mail do Google na Califórnia. Somos do Google, temos um projeto de geolocalização e que estamos pensando em lançar no Brasil e a gente viu a base cartográfica de vocês e a gente gostaria de falar a respeito. Mas existia outra empresa naquela época? Existiam vários... Não, mas o problema é o seguinte, o projeto do Google na época era para comprar a base de dados, raw data que eles chamam, né? Que é a base de dados de mapa para ser implementado no Google Maps, né? O Google Maps já estava sendo lançado nos Estados Unidos, em outros países, até aquela época o maior player de mapa era o MapQuest. Como vocês fazem esse processo de mapear todo o mapa ali? Por exemplo, vocês vão pro México, vocês vão pra Colômbia, vocês vão pros lugares, geralmente vocês compram algo que já tem, ou, por exemplo, como vocês fizeram aqui no Brasil, que era o primeiro, como é que vocês fazem pra mapear? É uma dúvida que eu tenho, quando você pensa no Waze, pô, o Waze sabe tudo, tá ali o mapinha, tá tudo, não sei se é a MapLink ali dentro, mas de qualquer forma, eu queria entender como que funciona essa etapa. Olha, bom, vamos lá, né, a gente, quando você tá falando de uma empresa que tem 22 anos, eu poderia te dar essa resposta de várias maneiras. Eu até fico pensando, não é um carinha que vai andando por todo lado mapeando. Que sim. A primeira versão do mapa é exatamente isso, né? A primeira versão da MapLink, a base cartográfica era de uma empresa chamada Digibase, do Alexandre Derani, que esse é um cara que você precisa trazer aqui para te falar. Ele é o Kaiser Sosa da geolocalização no Brasil. Ele sabe absolutamente tudo, é um cara fantástico. Mas a Digibase, ela justamente fazia isso. A Digibase, ela tinha pessoas na rua guiando pelas ruas de São Paulo para fazer o mapeamento. Mapa na mão e criando o mapa em papel, depois transformando isso num shapefile para mandar isso para a gente poder publicar. Antes da gente entrar então na história do Google, sim, no início era a gente na rua mapeando. Depois, na evolução, você falou do Waze, só para a gente, de curiosidade, né? Qual que é o grande segredo do Waze? O Waze, ele já é de uma geração... O Uri Levin procurou a gente para falar de como é que a gente poderia trabalhar junto. Isso antes do Google ter comprado ele. Tive várias reuniões com ele. O que aconteceu foi, o Waze, ele já foi para uma outra pegada, né? O Waze, ele vem de uma época onde o celular já era uma realidade. O Waze, ele comprava uma base de mapas precária, inicial, para ele pelo menos ter o ponto de partida. E as próprias pessoas que vão... Exatamente, ele era um mapa colaborativo, né? Então, quando o Google faz o movimento de comprar o Waze, né, muita gente olhou para aqueles números e falou, nossa, mas cara, só o volume de dados que o Waze gerava para atualizar a base cartográfica, ele já valeria qualquer negócio. Só para responder, então, aquela sua primeira pergunta, no passado era a gente na rua, dirigindo com o GPS ou não, mas capturando dado e desenhando o mapa, transformando isso num shapefile. Fazendo um fast forward, né, chegando para cá, hoje a questão do mapa está muito mais relacionada com você tem hoje provedores de mercado, né, grandes provedores de mercado que atuam globalmente. Você também tem a plataforma do OpenStreetMap, né, que é uma plataforma colaborativa, onde muita gente boa trabalha em cima dele, tem vários produtos legais ali em cima dele. A MapLink, ela tem um combinado. A gente tem um time de GIS dentro de casa, liderado por pessoas que estão fazendo isso há mais de 20 anos, que constroem mapas da MapLink, e aí a gente combina essas informações com outros provedores. Mas voltando lá no Google, só para a gente não perder. Então, a questão do Google, que foi muito legal, então a gente recebe esse e-mail, queremos a sua base cartográfica. A gente fala, o que esses caras querem com a nossa base cartográfica? E outra coisa, né? Pô, se eu vender minha base cartográfica para o Google, acabou a MapLink, porque lembrando que em 2004, a MapLink ela já tinha uma pegada muito forte de B2B, mas
mas a gente ainda tinha um site que era um site de referência de mapas, né? Para quem tem um pouco mais de 35, 40 anos, vai lembrar que fazia rota na MapLink, fazia rota no apontador, né? Eram as referências de site de mapa aqui no Brasil. Bom, aí a gente recebe essa ligação, conversa, você fala, vamos fazer uma reunião, vem para cá para Mountain View. A gente vai para Mountain View, senta lá no Google, você fala, olha, é o seguinte, a gente vai lançar o Google Maps no Brasil. Isso é fato. A gente fez uma avaliação. A melhor resposta de mapas que a gente viu é o do site da MapLink. Melhor do que o fornecedor A, B, C, que são fornecedores mundiais. O melhor mapa está no da MapLink. É esse que a gente quer. A gente falou, olha, mas como assim? Falaram, olha, licencia pra gente a base cartográfica, a gente paga pra vocês, coloca lá uma logomarca da MapLink no mapa e a gente começa a fazer negócio. A gente voltou pra casa e falou, o que a gente vai fazer? Esses caras vão vir, ou sim ou sim. De qualquer jeito. Né? Vão vir de qualquer maneira. Ou a gente vai com eles, ou a gente vai ver eles chegando com alguém e engolindo o nosso mercado. E aí a gente toma uma decisão super acertada, que tirou várias noites de sono até a gente ver isso se realizando, que foi fornecer a base cartográfica para o Google. Foi uma coisa maravilhosa, porque todo o mapa... Imagina que o Google Maps, no rodapé, tinha MapLink. Powered by MapLink. Você imagina, foi o dia que eu parei de explicar para minha mãe o que eu fazia. Falei, mãe, entra lá no Google Maps, tá vendo lá o MapLink? Tá lá, é isso que a gente... É isso. E isso nos deu a possibilidade de criar uma conexão e uma relação com eles, que foi muito além de ser um provedor da base cartográfica. Então, em 2004, a gente começa com o relacionamento de fornecedor da base cartográfica. Em 2005, eles lançam o Google Maps oficialmente no Brasil com dados da MapLink. Em 2006, eles nos chamam de novo em Mountain View para oferecer para a gente ser o primeiro revendedor exclusivo do Google Maps na América Latina. Imagina, Rudi, a gente foi, durante alguns anos, o único e exclusivo revendedor de Google Maps na América Latina, o que nos deu uma possibilidade muito grande de começar a entender uma outra dinâmica do mundo de geolocalização, né? Porque uma coisa é você ser uma empresa de nicho, do seu mercado local, oferecendo sua solução para clientes. A outra é você estar num canhão, que é o Google, com a visibilidade, com o nível de interesse que as pessoas têm, né? Porque o que tinha de gente que procurava o Google para fazer o negócio, e a gente acabou entendendo que, poxa, talvez faça muito mais sentido para a MapLink entender qual é a forma dela ser um diferencial dentro do Google, complementar ao Google, e o que o Google já faz bem, a gente colocar o Google como a nossa oferta principal. E é o que a gente faz. Então, muitas das coisas que a gente faz hoje na MapLink, que o Google atende, que o cliente está interessado em fazer via Google, a gente trabalha com o Google como sendo a nossa oferta primária. Mas se existem algumas coisas que precisam ser complementares, cálculo de pedágio, frete mínimo... É isso que eu ia até perguntar, foi a partir daí, desse modelo, que vocês começaram a implementar também oferecer outros serviços dentro da MapLink? Com certeza. A nossa ideia é, vamos ser complementar, né? Se a gente já tem uma parceria tão bem sucedida, onde a gente tem um relacionamento tão bom com um parceiro como esse, vamos começar a criar aqui ferramentas que sejam complementares, não concorrentes. E foi isso que a gente construiu. Obviamente que isso foi um processo, né? Porque durante um tempo a gente estava lá se conhecendo, etc. Mas hoje a relação é essa. Como é que a gente pode ser complementar e nunca concorrente? E quando vocês oferecem esse serviço de revenda do GMP, né? Que é o Google Maps Platform, é vocês que prestam o... A gente presta o primeiro nível de suporte. E na verdade a gente tem a gente lá dentro de casa, a gente nunca se entende como uma revenda, né? A MapLink ela tem um papel que ela é um enabler, né? A palavra enabler ela é difícil de você trazer. Pode ser um facilitador, mas o facilitador ela pode ter uma conexão, um contexto ruim. Mas o que a gente faz hoje dentro do nosso relacionamento com o Google é possibilitar que empresas muito grandes ou empresas menores que talvez tivessem uma dificuldade de se relacionar direto com o Google, dado o modelo de negócio, dada a questão regional, que a gente entra no meio desse caminho para facilitar esse negócio, né? Então existem empresas muito grandes no Brasil que não pagam com menos de 120, 180 dias. O termo de uso do Google é você pagar ele em 30, 45. Alguém precisa fazer esse meio de campo. A MapLink faz isso. Tem gente que quer comprar Google Maps, mas eles têm operações espalhadas pela América Latina inteira. Eu quero pagar local. A MapLink tem operação em quase todos os países da América Latina. Eu posso possibilitar isso. Então a gente tem um papel onde a gente se coloca muito mais como um enabler dessa história toda do que como uma revenda simples. E é isso que traz o diferencial e coloca a gente numa posição tão... Vocês têm também a parte de cloud, né? Não é só... Tem. A gente começou a fazer um teste. Então o que acontece é o seguinte, né? Então a gente está dentro desse universo do Google desde 2004, 2005, dentro do modelo de negócio de revenda, né? De estar junto com eles desde
2006. E nos últimos anos a gente tem visto um movimento muito grande do GCP, né, de Google Cloud, crescendo bastante. E existem muitas APIs do Google Cloud que estão relacionadas com as APIs de geolocalização. E aí a gente começou a entender que talvez pudesse fazer sentido para a MapLink entrar nisso também, muito mais com a visão de ajudar os nossos clientes para não ter mais um fornecedor no meio do caminho, do que efetivamente eu começar a atuar como cloud. O nosso DNA, a nossa expertise não está em cloud como infraestrutura. A gente está muito mais na questão de geolocalização. E é esse o trabalho que a gente tem feito. Então a gente chega nos nossos clientes que já são consumidores de GCP, têm o GMP, e a gente entende com eles como é que a gente pode ajudar. Dificilmente você vai ver a MapLink atuando num cliente onde ele só tem a questão de GCP. O nosso negócio está muito mais nesse combinado entre o GCP e o GMP, que são a Google Maps Platform e o Google Cloud Platform. Em se falando um pouquinho de cases, né? Acho que é bastante importante entender um pouco, mostrar casos reais, né? De aplicabilidade de empresas que elas expandiram talvez seus negócios por estar trabalhando com a MapLink. Vocês têm algum exemplo? Pode ser um exemplo do passado, lá atrás, ou de agora e assim por diante, de empresas que através dessa parceria com a MapLink, já trabalhando com os APIs de vocês, elas conseguiram expandir e principalmente ter mais sucesso ainda relacionado aos negócios? Sim, então como eu te falei, a gente tem muita gente que está com a gente há 10, 15 anos, né? Então a gente tem lá vários ângulos onde a gente olha o que é sucesso dentro do nosso cliente, né? Então a gente tem desde casos dentro da oferta de Google Maps, de clientes que estavam gastando centenas de milhares de reais por mês e a gente trouxe para eles um conhecimento onde a gente conseguiu baixar isso em 30%, 40%, 50%. Né? Aquilo que sempre fala, né? A maneira de você sempre ganhar mais é reduzir custos. Exatamente. E outra coisa, na verdade, quando você vai para um cliente, senta na mesa com ele e ele está gastando com você 150, 200 mil reais por mês e você traz essa conta para dele para 120, 100 mil reais, porra, esse cara, ele vê que você ali está trazendo muito mais valor do que simplesmente querer vender. Óbvio que o meu interesse é sempre que as contas cresçam, mas na hora que eu consigo trazer esse tipo de trabalho de otimização, de redução... É aí que você ganha fidelização, que é aquilo que você falou, clientes que está há 10, 15 anos. Esse cliente nunca vai querer, nunca vai pensar em procurar nada no mercado. Exatamente. Então, se você olhar por um ângulo, tem casos de sucesso onde a MapLink ela ajudou o cliente a otimizar a utilização de uma determinada tecnologia. Tem outros casos onde não, onde a gente entrou para resolver um problema grande do cliente. Então, a gente tem um case super legal de um cliente que justamente que ele tinha um problema de distribuição da força de vendas e de promotores deles, né? Onde eles estavam orçando para fazer um trabalho para atender um cliente grande, para eles iam precisar de ter 9 mil promotores espalhados pelo Brasil. A gente trouxe para eles uma solução onde a gente, cobrando bem deles, a gente trouxe e mostrou para eles que, olha, vocês com 6 mil vocês vão fazer com folga. Se vocês quiserem ser agressivos, podemos reduzir isso para 5, mas vamos fazer com 6. Então, o nosso trabalho está muito nessa história de entender o que o cliente precisa e a gente ajudar. E aí a gente tem os outros casos que são problemas, por exemplo, grandes empresas de processamento de animais vivos ou distribuição de animais, ou de carne, etc. Vendo com uma regra da matriz que a ferramenta de roteirização que eles precisam usar é X. Mas dentro dessa ferramenta existem limitações. A MapLink ela entra nessa história para ajudar o time, né, a continuar utilizando o que é a ferramenta que a matriz indicou como sendo a ferramenta padrão, mas a gente traz para eles uma capacidade de integrar com as nossas APIs e resolver outros problemas dentro do cliente. Então, a gente tem cases onde a gente olha desde questões de eficiência financeira até casos de melhor utilização mesmo do negócio, até a nossa API sendo um complemento para alguma coisa que já esteja sendo feita dentro de casa. Excelente. Como funciona essa etapa de integração? A empresa que ela tiver interesse em contratar soluções da MapLink, ela precisa fazer como que funciona esse primeiro contato, né, em relação... E quanto tempo demora para já ter uma solução de API implementada? Até porque acho que é bastante importante a gente entender se é rápido, como é que é relacionada à empresa que tem interesse. Bom, se alguém quiser saber de MapLink, pode me achar no LinkedIn ou qualquer um do nosso time, vamos ficar super felizes em falar, mas a questão da API é o seguinte, primeiro, toda a conversa com a MapLink, aquela ligação de introdução, é explicar que a nossa oferta ela é uma oferta via API, né? Isso é muito importante, Rodilson, porque se a pessoa está ligando para a MapLink achando que a gente vai ter uma solução pronta, a conversa já acaba aí. Então, a primeira coisa que a gente entende é como é que está do outro lado ou o nível de tecnologia que o cliente tem. Ele tem um time interno para conectar com as nossas APIs, ele tem um terceiro que vai trabalhar junto com a gente, isso é um ponto super importante. Até porque eu acho que tem um requisito mínimo técnico para você conseguir fazer esse processo de integração. Muito. Então a empresa ela precisa já estar dentro desse nível para poder começar a trabalhar. As empresas elas precisam ter um mínimo de preparação dentro de casa ou com um parceiro externo, um desenvolvedor externo, para poder conectar com as nossas APIs. Aí, a partir desse momento, a gente sempre entendemos que do outro lado existe a capacidade técnica, a gente traz o nosso time de pré-vendas, que é um time que trabalha com a gente há muitos anos e participou de vários projetos, para a gente entender
qual é a API que o cliente vai precisar. Porque muitas vezes o que acontece, né, Rodilson, o cliente ele procura a gente achando que ele tem um problema, mas na verdade o problema dele é outro, né? E o nosso trabalho é justamente ajudar eles a entender qual é o caminho para a gente seguir ou qual é o problema que existe para melhor API atender. E a partir daí a gente tem um processo sempre de ter o time de pré-vendas envolvido, a gente sempre disponibiliza para o cliente um período de teste para as nossas APIs, então para eles fazerem as chamadas, entenderem como é que vão ser o resultado e a partir daí a gente faz o processo de implementação. A implementação, ele é rápido, né? Se do outro lado você tem um time preparado para isso, e o que é muito legal é que as empresas que procuram a AppLink, elas já mais ou menos sabem que do outro lado são APIs que eles vão encontrar, então aí eles já vêm mais preparados para qual a chamada que precisa ser feita, a gente faz um ajuste com eles só nisso, e aí mais um mês e meio, o projeto está implementado. Vai muito mais do cliente, do como ele está preparado, do que da MapLink, porque o trabalho maior, com certeza, está do outro lado, não no nosso. Ótimo. Eu, na verdade, eu continuo ainda curioso em relação a quais são as empresas que têm as soluções da MapLink ali por trás, que a gente não sabe. Vou perguntar em off depois, né? Muitas grandes, pequenas, médias. Imagina que a MapLink, ela tem, Rodilson, mais de 1.000 clientes ativos na América Latina, né? Então, e a gente está falando aí de empresas das maiores que você puder imaginar, só que essas empresas, elas gostam de... não gostam muito que a gente fale delas em público, mas se você está comendo frango na sua casa, se você está comendo carne, se você recebe comida entregue na sua casa, pacotes aí, com certeza a MapLink encostou aí em algum momento nessa história. Excelente. Fred, para finalizar, minha última pergunta, né, até porque você ainda deixou bem claro, mais de 22 anos dedicados à MapLink, vários outros trabalhos, está sempre empreendendo, identificando novas soluções e assim por diante. E falando um pouquinho agora de você, do Fred, como é que você consegue, dentro de todo esse tempo que o empreendedor tem, ser criativo com o seu tempo e principalmente se dedicar a estar, talvez ali... encontrando equilíbrio entre essa vida pessoal e profissional e principalmente melhorar ainda mais a sua performance. Legal, eu acho que isso é uma coisa que eu aprendi durante o tempo, tá, Rodilson? Acho que no período quando a gente entrou para dentro da Móvel, foi super necessária uma dedicação além do normal, né? Porque você vendeu um sonho para alguém e agora você precisa ir correr para entregar, né? Essa é uma outra coisa super importante, quando você senta numa mesa, promete para alguém que você vai fazer alguma coisa e a pessoa vai lá e coloca o dinheiro para fazer, você não pode, né? Depois, agora já está resolvido. Não, aí é que a coisa complicou. Então, eu acho que até 2018, 2019, eu estava num ritmo muito acelerado, que talvez... imagina que quando a minha segunda filha nasceu, eu estava num evento fora de São Paulo, a minha esposa ligou e falou, olha, eu acho que eu tenho que ir para a maternidade. Cara, eu tive que sair, eu não estava em casa no dia que a minha filha ia para a maternidade. Então, eu acho que esse tipo de coisa não faz mais parte da minha vida. Hoje eu tenho uma vida bastante regrada, eu acho que faço o meu esporte, eu sou super preocupado em fazer esporte, estar com a minha família. Eu acho que a questão da pandemia mostrou pra gente, né, uma forma completamente diferente de você ter essa relação com o trabalho, né? Você pode fazer isso da onde você quiser, da hora que você achar melhor, mas eu acho que é um equilíbrio super importante. Não é uma coisa que eu posso falar, eu não tenho coragem de sentar para um empreendedor que acabou de receber um investimento e falar, cara, faz aí o balanço. Não é assim, né? Você se colocou naquela posição. Se você acha que a sua empresa tem capacidade de executar alguma coisa grande, rápida, você vai ter que pôr a sua dedicação e seu tempo ali, e aí você está se colocando naquela posição. Eu acho que eu estou numa posição agora que me dá a chance de ter um time extremamente qualificado. O primeiro nível da MapLink, ele é, cara, de verdade, eu acho que se eu não aparecer no escritório 2 meses, talvez esteja melhor do quando eu voltar, porque realmente é um time de altíssimo nível, eu tenho sócios que eu confio muito e que estão super dedicados junto comigo no dia a dia do negócio, o que me dá a liberdade para poder ter a minha vida pessoal bem equilibrada, obviamente participar de tudo que precisa dentro da operação, fazer meus esportes, estar com a minha família. Então acho que o sucesso disso, ele está em você entender cada momento que você está da sua vida, né? Não adianta nada o Fred de 10 anos atrás sentar e falar, olha pessoal, eu quero ter meu horário, tá? Não é assim. Eu estava me fazendo um comprometimento na minha vida que aquela era a hora que eu ia colocar muito da minha energia naquela história. Na MapLink, no que a gente tinha que fazer para crescer. Agora eu acho que a gente está num momento mais equilibrado e a melhor coisa que eu tenho eu não tenho ninguém, um investidor para me encher o saco, entendeu? Hoje ninguém me liga para falar, a gente tem muito claro qual é o caminho de crescimento que a gente tem e como a gente vai fazer de uma maneira saudável e feliz para todo mundo. E tá dando certo, porque como você falou, deixou bem claro, depois que ela quintuplicou, agora nesse momento de você, ela novamente dobrou. Então é importante... E a projeção, a gente está com projeções fantásticas para os próximos anos. Para esse ano, a gente está, olha,
de novo, bater aqui na madeira, a gente está num momento super bom dentro da MapLink. Eu acho que o clima com o time é muito bom, nós, entre os sócios, a gente está super alinhado no que a gente precisa entregar e é isso que a gente está trabalhando todos os dias para fazer e principalmente no final do dia deixar o nosso cliente feliz, que é só isso que interessa, né? Porque sem eles a gente não faz nada. Fred, essa foi minha última pergunta, né? Eu gostaria de agradecer a sua participação e principalmente a disponibilidade de estar contando um pouquinho da sua história, da história da MapLink aqui para todos que acompanham o GuiaCast. Gostaria que você pudesse, para finalizar, fazer as suas considerações finais para a gente. Bom, pessoal, obrigado por terem ouvido um pouquinho da história da MapLink. Por favor, não deixem de falar com a gente, de me procurar no LinkedIn, de procurar a MapLink para entender o que a gente tem para oferecer. A gente está com um monte de vaga aberta na MapLink, então se tiver gente boa aí no mercado querendo vir trabalhar num projeto humano, super bacana, tocando inovação. Acho que a gente não falou aqui, mas a gente tem o lançamento de 10 novas features já programados para esse ano. Então, uma empresa de 22 anos que não para de inovar. Não deixem de nos procurar. Nosso site maplink.global, o meu LinkedIn, Frederico Rohagen. Vai ser um prazer falar com todos vocês e temos um monte de vaga aberta para gente boa vir trabalhar com a gente. Eu já, inclusive, falei pro meu filho, vai estudar programação, que você já vai ter aí, com certeza, emprego garantido em qualquer lugar. É um bom caminho para se trilhar. Muito bem, o GuiaCast tem a honra de receber Fred Rohagen, que, como falamos, é CEO e cofundador da MapLink, onde falamos sobre o tema API de geolocalização e logística, infraestrutura rápida e estável para otimizar negócios. Deixando claro que a MapLink não é só geolocalização, ela também oferece diversos produtos e serviços associados a frete, pedágio e vários outros. Se você quiser saber um pouco mais, como a gente falou, maplink.global. Se você gostou desse episódio, você pode compartilhar com seus colegas, amigos e profissionais de supply chain. Se possível, deixe uma avaliação e um comentário em ratedspodcast.com/GuiaCast. Você também pode me encontrar no LinkedIn, é só procurar por Rodilson Silva, comunicador logístico multiplataforma. Eu sou o Rodilson Silva com o Fred Rohagen, que te envia um GuiaCast. Abraço a todos vocês, até a próxima. Tchau, tchau. Equalab.